Adoro o nosso fim de tarde. Está na hora de trocar as caricaturas, Miguel. Boa tarde, Miguel, Aroeira, Isso depende primeiro de você, de fazer as caricaturas, depois eu passo os desenhos. Beijo, boa tarde a todos. Gente, vamos cumprimentar as pessoas aqui. Oi, gente, claro, não, imagina, boa tarde. Regina. A gente está Miguel, muito... Boa tarde a toda a comunidade. Boa tarde. Deixa eu botar botar de trocar, porque estamos de barba. Estava ouvindo aqui a Daiane falando da Cozinha Solidária, e hoje de manhã também queria recomendar a conversa que eu tive junto com o Mário Vitor, com a Salete Carolo, que é da direção nacional do MST, assentada no assentamento Hugo Chaves, na Lagoa do Junco, em Tapes, Rio Grande do Sul, e ela contou para a gente também tudo que eles perderam. Não perdemos moradia, mas perdemos toda a produção de arroz, que a gente sabe, o MST tem a maior produção de arroz orgânico da América Latina. Algumas pessoas perderam casa, mas perderam os locais de administração, de onde eles administravam toda essa produção. Então, depois eu vou colocar aqui um Pix também para o MST, e recomendo, quem puder ir lá, voltar lá e ver essa entrevista, muito importante, muito articulada, muito forte a Salete, e com uma mensagem, gente, que eu acho super importante, que ela falou em reestruturar, né, em recuperar as coisas que foram perdidas, mas ela falou o seguinte, em reestruturar em novas bases, reestruturar a sociedade com outra mentalidade, focada na solidariedade, e construir um outro tipo de sociedade depois dessa catástrofe. Tomara, né? Tomara que seja isso. Que se você pensar bem, quer dizer, 3.700 refeições que ela estava falando ali é tão pouco, né, diante de todo o universo de desolação do Rio Grande do Sul nessa situação. É barra pesada, realmente. Eu acho que, inclusive, assim, o desejo dela é o meu também. É aquela utopia que a gente coloca. É o nosso. Claro. Mas, na verdade, assim, eu acho que a cabeça das pessoas hoje está tão dura quanto o coração delas. Está difícil de fazer entrar alguma Mas coisa você por causa não dessa acha... perda da empatia. A gente passou pela pandemia e eu esperava... Porque o problema é o seguinte, nós vamos ter sempre a empatia da população. Sempre. A população é naturalmente empática, ela ajuda, ela é solidária. Isso nós vamos ter sempre. O nosso problema não é ela. Nosso problema é a elite que, na verdade, opera a sociedade e que canaliza tudo. Desde para onde vai o dinheiro, de uma forma ou de outra, até mesmo que tipo de notícia sobre o dinheiro vai chegar. A gente está assistindo exatamente isso. Não só a pilantragem, mas o uso político, e a gente sabe de quem, dessa oposição dos infernos, querendo transformar isso numa guerra política. A segunda coisa é as fake news. Então, os caras... Esse é o problema. A elite, ela distorce. A elite brasileira hoje está muito bem representada na extrema-direita, na verdade. Muito bem representada na extrema-direita. É triste, né, que isso não sirva também de exemplo para as pessoas mudarem de opinião, né, em relação às pessoas, em relação aos políticos que elas elegeram. É uma loucura o que estão fazendo, gente. É inacreditável. Hoje eu vi matérias até na grande imprensa comentando: são parlamentares da oposição ao governo atual, quer dizer, da extrema-direita. Tem uma lista. Tem uma lista enorme. Eu estou falando assim, quem está dizendo isso é Estado, Folha, Globo. São parlamentares da extrema-direita. Quem está dizendo isso é o Exército. Então, o Exército nunca foi tão criticado quanto agora por essas fake news. Eu acho que essas pessoas, inclusive o Exército, está provando a dialética. É isso, está mordendo os calcanhares dele. E olha, gente, é uma sorte do Rio Grande do Sul isso ter acontecido agora. Hoje a gente teve a notícia da liberação de 5 bilhões dos BRICS para o Rio Grande do Sul. O governo perdoou a dívida, né? O governo federal, Lula perdoou a dívida do Rio Grande do Sul. Há um governo para ajudar, né? Há um governo. Imagina se fosse como foi na pandemia. Eu não sei, eu ouvi até um vídeo, uma fala do Sebastião Salgado na rede social, dizendo o seguinte: bom, a gente sabe que ele é uma pessoa que reflorestou uma parte enorme do Espírito Santo, onde ele tem uma fazenda e tal, ele é todo pró-ecológico, e ele disse: olha, começou
e parece que essa é o primeiro grande desastre do meio ambiente resultante das mudanças climáticas. E ele perguntou assim, será que vai ser possível reconstruir Porto Alegre no mesmo local? Será que tem que procurar um outro? Porque ali é muito baixo, é nível do mar um pouco mais abaixo. O que se faz? Não vejo possibilidade de tirar Porto Alegre onde está. Inclusive, a cidade não foi destruída Recuar, inteira, mas né? A gente, parte mas baixa da cidade. Eu entendo o que ele está dizendo, mas assim, eu sempre gosto de trabalhar com as possibilidades. Acho que essa não dá, senão não haveria uma cidade na base do Monte Etna, nem nos grandes lugares onde as coisas. Acontece que esses grupamentos humanos estão lá, até por razões históricas também. Você não vai tirar. O que você pode é minimizar as grandes questões, como o Japão faz, ou como o governo atual federal está tomando o pé do que aconteceu, 6 anos de destruição de todas as leis ambientais, está tomando o pé, e certamente, se tiver tempo e se ficar lá mais um pouco, e se pegar um outro mandato, terá muito know-how para prevenir. Investir em prevenção, claro, Investir em prevenção. É muito mais barato do que... Mas eu acho que, naturalmente, também, as cidades recuam. Não é que você vai tirar uma cidade de um lugar e botar em outro, mas elas vão recuando para dentro. Isso já aconteceu com muitas cidades. Quer dizer, aquele lugar que você sabe, se você fizer a manutenção, botar as bombas funcionando, vai minimizar, mas tem gente dizendo o seguinte, olha, tem pequenas cidades no Rio Grande do Sul que as pessoas disseram, esse bairro não existe mais, ele virou rio. Não, pequenas cidades eu até entendo, e eu até vejo uma possibilidade. Agrupamentos pequenos, sim. Mas as grandes cidades, as metrópoles, vão ficar lá. Porto Alegre está muito sedimentada, ali tem um porto. O que eu penso até pelo contrário, cidades pensando médias... em Atlântida. Bom, Atlântida é um belo mito, platônico e tudo mais, mas é um belo mito. Atlântida. Mas não, o que eu penso nós temos um problema, sim. As cidades humanas são localizadas por muitas razões, e algumas delas estão muito mal localizadas, especialmente agora que o mundo está mudando de feição, elas vão enfrentar mais constantemente esses horrores. Aí você compara a Holanda, por exemplo, não vai sair de onde está só porque está abaixo do nível do mar. Esses caras não vão. Então, o que eles fazem é construir uma engenharia. Isso. Então, quando você tem um governo, um Estado, uma sociedade funcionando, até a engenharia ela vai orientar na direção da prevenção. Claro. O problema aqui é que a gente passou por 6 anos de absoluto negacionismo e a ação deletéria dessas forças, como o agronegócio. O agronegócio é muito irresponsável. Eu não quero nem entrar no mérito da discussão. É possível um agronegócio sem ser destrutivo e predatório? Deixa isso para um outro momento. Mas, no momento atual, o agronegócio brasileiro é um predador tremendo. Ele destrói sistemas inteiros. Ele facilita isso que está acontecendo. Eu vi uma explicação. Aconteceu exatamente em cima do Rio Grande do Sul. Por que não aconteceu em Santa Catarina, no Uruguai? Eu vi uma explicação interessante. Há uma coisa do agronegócio ali forte. Há uma corrente que vai pela Amazônia, passa pelo centro-oeste brasileiro, onde o agronegócio tem grande atuação também. E ali, por conta dessas ausências de determinados biomas, ele passa direto e chega essa bolha de ar quente em cima do sul e esse tremendo desastre. O fato é que há explicações e elas todas envolvem essa predação. E a gente tem que lembrar o seguinte, olha, o capitalismo já é selvagem no planeta inteiro, mas o capitalismo que se pratica no Brasil não é só selvagem, ele é canibal selvagem de uma estupidez monumental. Ele é o Salles naquela reunião falando da boiada, que outro dia o vídeo foi recuperado. Né? Ele foi recuperado o vídeo com as imagens das enchentes e ele falando, vamos aproveitar que a imprensa está toda preocupada com a pandemia, vamos passando a boiada. E o que ele falou? Vamos eliminar todo tipo de lei, isso que ele quis dizer, que impede o avanço do agronegócio. E foi isso que o Eduardo Leite fez. Pelo menos mais de 40 leis. Nas palavras dele, vamos descomplicar as leis. Nas palavras do Salles no discurso. Vamos descomplicar. Vamos descomplicar. Descomplicar significa tira tudo que impede a gente de fazer o que dá na telha. Eu acho que se o Eduardo Leite tivesse tido um outro comportamento, teria sido menos, talvez um pouco menos.
Vamos lembrar esses caras que estão fazendo esses fake news e tudo mais. Assim, no governo deles, nós tivemos o exemplo de uma tragédia agravada a uma potência elevadíssima isso por que eu digo. causa do negacionismo e da venalidade dos crimes cometidos, que foi a pandemia. Então, lamento, mas assim, era preciso a gente conseguir uma forma de convencer até mesmo a grande imprensa a ficar contra. E, aparentemente, nos últimos 2 dias, eu vi a grande imprensa meio irritada com os deputados e as fake news no sul do país. As fake news, sobretudo, foi uma certa unanimidade. Já é pressão popular, de alguma forma. Eu acredito que já seja pressão popular. Porque você não encontra cabimento, né, numa atitude dessa, não tem como. Uma calhordice tão grande que até mesmo, como se dizia literalmente, é de corar um frade de pedra. É impressionante. É claro que o tempo que ele teve no governo, Eduardo Leite, e cancelou essas leis, de alguma forma, não sei de que forma foi feita, mas é claro que isso não foi o suficiente para acontecer. Claro que tem outros fatores. Agora, mesmo as chuvas fortes, tem o fator da Amazônia, como o Aroeira estava falando, tem essa pressão que agora a gente está aqui no Rio, a gente está sentindo a secura, e o calor, há 15 dias não chove aqui, porque a massa está segurando o que vem do sul, e aí começa a chover lá. Eu não sei fazer essa explicação, mas o geólogo que conversou com a gente outros dias explicou direitinho como é que isso resulta nessa inundação. E ele deu vários motivos, e um dos motivos é esse: a falta de manutenção, o negacionismo, a abolição das leis que protegem, o desmatamento. E a Salete, do MST, falou isso: temos que reflorestar, temos que começar de novo em outras bases. Além do desmatamento, o tal do gasto de carbono, na verdade, se você aquece o oceano 1/4 de grau, você já provoca desastres monumentais. Desastres monumentais isso é o pior. E com esse tipo de efeito. E é o que a gente tem feito regularmente. Nós estamos vivendo 3 bolhas de calor, exatamente. A que subiu para o norte do país, a que está aqui no Rio de Janeiro. E essas bolhas são, de alguma forma, responsáveis pela água que não consegue escapar. As chuvas não conseguem escapar do sul. E como isso nunca aconteceu antes, a gente não sabe o que pode acontecer para frente. Já aconteceu em situações muito especiais. Não, a situação do mundo hoje. A situação do mundo hoje, você não sabe o que pode acontecer. Eu não sei. Olha, e parece que é mais acelerada do que muita gente pensava. Hoje eu vi aquela charge linda da Laerte, do cartão em que a moça... Então, aqui eu estou apresentando um plano no Santer, e aí em 4 anos, se a gente cortar as emissões, alguém fala na plateia: não dá mais tempo. Não, mas e se a gente tentar? Não, acabou o tempo. Como assim acabou o tempo? Acabou. Acabou o tempo. O desastre começou agora. Acabou. Acabou o tempo. E esse cartão da Laerte, eu achei fantástico, assim, a cientista, mas você viu que lindeza que é aquele desenho, concepção, tudo. Acabou o tempo. Nós estamos bem perto desse fim do tempo, no sentido que depois, se até sobrevive a espécie, eu acredito que sim, mas a gente vai perder cidades costeiras, aquilo que a Regina falou vai acontecer forçado. Exatamente, você perde uma costa, você perde 10 quilômetros de costa, você perdeu... Você recua, você vai recuando, e tem você falou do aquecimento do mar, dos oceanos, isso eu acho que é o mais grave. Um amigo meu que conhece uma mulher que trabalha num desses órgãos na Suíça, ela disse: olha, vai aproveitando, porque na hora que aquecer o mar, os seres marítimos vão morrer, as algas, os peixes. E já pensou isso, gente? O aquecimento do oceano, a gente achou que estava muito longe o desastre, mas o desastre está ali, virou a esquina, acabou o tempo, como vocês estão dizendo. Assim, ainda acho que há tempo, eu pessoalmente. Eu acho que uma das vantagens do cartoon é poder exagerar um pouco para poder criar o efeito necessário, como uma peça de teatro, um romance, né? Então, essa é uma das coisas. Mas eu acho que também, até mesmo isso que parece acelerado, ainda tem uma gradualidade mensurável. Você sabe como é que isso acontece. E depois de algum tempo, isso melhora. O Rio Grande do Sul vai começar um processo de reconstrução, vai começar. Um processo que geralmente é economicamente ativo. Ainda tem esses negócios. O problema é que a humanidade passa por um desastre desses, depois sacode a poeira, e porque é muito adaptável,
esquece as tremendas lições que aprendeu ali. E eu acho que a pandemia que aconteceu há alguns anos, poucos anos apenas, e, sinceramente, vocês dois vão concordar comigo, as lições foram todas esquecidas, inclusive a principal delas, que saúde não pode ser privatizada. Esqueceram. Esqueceram completamente. Esse é o drama, e meu problema é esse. É por isso que eu digo que a gente não sabe o que pode acontecer. Quantas aulas a gente vai ter que ter? Eu não sei. E vão começar a acontecer coisas que nos surpreendem, coisas que a gente não está acostumado a ver, coisas que o meio ambiente provoca sem a gente esperar, sem a gente saber, é claro. Entendeu? Isso é o que vai acontecer. Agora, o que fazer? A gente continua fazendo a nossa parte, né? Que é denunciar essas coisas, mas e aí? É um momento preciso para se comentar de novo. E eles sabem disso, tanto é verdade que eles sabem disso, que eles começaram a atacar todo tipo de legislação ou de organização que cuida de legislação ambiental, justamente durante esse desastre. Bolsonaro fez um discurso falando que esse negócio de climático, respondendo a uma pergunta, já falou que era uma falácia, que é uma bobagem. Não sei mais quem fala a mesma coisa. Outro vai defender. E, olha, se resolverem parcialmente, se começar a reconstrução do Rio Grande do Sul, 2 semanas depois, o prefeito de Porto Alegre vai estar dizendo que é preciso flexibilizar as leis, sim, porque a economia, isso e aquilo. A verdade, sim, eles sabem que é o momento que a gente pode também colocar essa pauta de verdade na mesa. E começaram já preemptivamente a se defender e acelerar a pauta deles nessa direção. A gente está num momento de encruzilhada, né? A gente está, ou vai para um lado, ou vai para o outro, ou equilibra a natureza e o que já foi feito, tenta reverter pelo menos um pouco, mas é isso que está dizendo, as pessoas não são, elas não têm equilíbrio e não têm o altruísmo para pensar nos que vêm depois, nos seus próprios netos, né? Porque não pensam. Ninguém a Federação assim, das Indústrias no Rio Grande do Sul já está falando em década perdida. Vai ser mais do que isso. Vai ser Sabe aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro? É exatamente o que vale, é o que está valendo. De novo, assim, eu não gosto muito das expressões, acabou, década perdida, essas coisas, por uma razão. É possível superar isso. Às vezes, se você tem a direção certa ou um espírito na sociedade adequado ao tempo, cavalgando ao mesmo tempo, assim, o cavalo do tempo, em alguns momentos se constroem coisas impressionantes. É possível fazer coisas. Eu concordo. E a gente tem até algumas coisas na mão. Há um embate assim, e muitas pessoas no planeta estão tomando consciência que finalmente nós chegamos ao verdadeiro embate entre civilização e barbárie. Mas há 10 anos acusavam o Oriente de ser barbárie, acusavam o mundo árabe de ser barbárie. A barbárie é o capital. As pessoas estão percebendo um pouco mais, de forma mais eficiente, o poder que tem, pelo menos, um Elon Musk, o agronegócio. Se a gente explicar com calma e paciência, porque vão refutar, retrucar e fingir que não estão ouvindo, mas se a gente explicar com calma e paciência, nós temos 1 milhão de razões, mais razões agora do que até há 5 anos atrás, para modificação, para que as pessoas mudem o comportamento. O que a Greta começou a fazer alguns anos atrás, e que muita gente considerava folclórico, e mesmo dentro... de pirralha. Pirralha. O Bolsonaro chamou ela de pirralha. Nós temos até um grupo chamado Pirralha, de desenhistas, por conta disso. Mas mesmo dentro do nosso lado, sempre havia gente que fala, não, sim, é claro, mas é uma menina, tem outras coisas importantes. Não, há algumas coisas que são tão urgentes que a gente devia estar ouvindo e fazendo. Olha, o Beto está dizendo aqui que, bom, se já podemos retardar o inevitável, Beto, eu já acho bom. Coisa. Se eu consigo ganhar algum tempo, eu me considero, naquele momento, aquela batalha está vencida e vamos para a próxima. É assim que a gente funciona. Na verdade, é assim que a natureza funciona também. Extinção em massa já aconteceram muitas, e depois de algum tempo, a Terra repovoa. Mas não com as mesmas pessoas. É isso que é importante lembrar para a humanidade. Pode ser que o planeta desista da gente. Eu vejo toda hora alguém falando, a humanidade não dá certo. Por um lado, nós temos esse desastre. Que dá assim para ver se a Mãe Terra não acredita nisso. A Mãe Terra
temos o Netanyahu e Gaza, quer dizer, então, mas a gente não escapa, tem a guerra da Ucrânia. A gente não precisa nem de catástrofe natural, né? Porque tem esses loucos matando. Mas aí que tá, quase metade das catástrofes naturais não são naturais. Claro, claro. Elas são, na verdade, mais da metade provocadas pela ação do homem. Tanto é que o nosso tempo chama antropoceno, o tempo do homem. E eu acho que devia chamar capitaloceno ou mercadoceno. Se você pensar que em Gaza já morreram mais de 35 mil pessoas, gente, numa guerra provocada ali, agravada pela atitude do Netanyahu. Isso o que é? É um desastre natural, é um desastre do meio ambiente, é um desastre ecológico, é um desastre político, é um desastre humanitário, generalizado. É um desastre de meio ambiente porque parte do bombardeio israelense na faixa de Gaza é desfolhante. É para tornar um lugar inabitável. Para você não poder viver ali mais. Tem, além de tudo, um desastre ecológico monumental, que impede a reconstrução. Esse assunto eu acho que é uma coisa gravíssima que está acontecendo. Agora, aqui no Brasil, a gente, claro, está todo mundo voltado para as inundações, mas a gente não pode esquecer o que está acontecendo lá e que continua acontecendo. Ele não para, mesmo com a ameaça dos Estados Unidos dizer não vou mais dar armas se vocês continuarem atacando Rafah, ele continua e ele não vai parar. Ele tem e o Biden acha que não é um genocídio que está acontecendo. Ele deve estar dizendo lá, vamos deixar as águas passarem lá no sul, porque a imprensa está toda preocupada com isso. A gente vai destruindo aqui. Uma das coisas que me incomoda é saber que de Bangladesh para cá, lá na década de 70, um horror tem pulado por cima do outro, escondido anterior, e pulado por cima do outro, mas nenhum dos horrores parou. Nenhum deles parou. Continuaram vendo e matando, e matando de fome, e matando por um genocídio, e destruindo uma região, e tirando milhares e milhares de pessoas. Os horrores são cumulativos, eles não melhoraram nem diminuíram. Por isso que, quando dizem a humanidade não deu certo, é por esse aspecto. E a Terra, a Pachamama, eu acho que ela vai acabar expulsando, não sei se toda a humanidade, mas uma boa parte da humanidade, para recomeçar. Então, porque a natureza expulsa. A natureza retoma o curso do rio, a natureza retoma o lugar do mar. Mas eu acho que não é para a gente achar que acabou. Não, claro que não, Agüero, senão a gente não estava nem aqui falando. Não, estava. A cena final do Olhe para Cima, uma das cenas é essa, o pessoal viu que não ia ter jeito mesmo, eles fazem um jantar e estão lá jantando enquanto o mundo vai acabar. Não olhe para cima. Não dá nem para a gente saber isso, que o mundo vai acabar ou não. As pessoas pensam naquela coisa do o mundo vai acabar, vai cair um meteoro, vai morrer. Não, o mundo já está acabando, gente. O planeta já está mostrando sinais de que as coisas não estão bem. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. Pode durar 100 anos, pode durar 50, concordo, pode durar 20. Isso a gente não sabe. Eu fui fazer essa semana um exame do coração e o médico disse para mim assim, não se preocupa não, depois dos 20 anos é ladeira abaixo. Aí eu fico pensando assim, é exatamente isso, a Terra já está ladeira abaixo há um tempo, entendeu? Já está na fase de autodestruição. Então, os jovens pessimistas, é o seguinte, eu sei que parece muito feio, mas não é não. Eu acho que assim, é claro que o meu tempo, eu digo isso com a tranquilidade da adulta, eu vou fazer 70 anos agora no sábado, e meu tempo, sim, está começando a chegar nos anos finais, eu estou no último terço da minha vida e tudo mais. Mas, ainda assim, eu não vejo um cenário apocalíptico, eu não vejo uma simples distopia no meu futuro, não. Eu vejo forças lutando para que essa distopia aconteça, para que esse apocalipse aconteça. Mas até que era apocalipse mesmo. Mas também vejo, como sempre, as forças lutando violentamente, também com muita energia, no sentido contrário. Nós estamos vivendo uma queda de braço que deixa todo mundo um pouco tenso e muitos de nós pessimistas. Mas eu nem sequer acho que nós estamos perdendo. Nós estamos empatando, o que já é uma vitória. Como disse o nosso companheiro aqui, estamos, assim, a gente está só adiando o inevitável. Bom, se a gente está adiando o inevitável, vamos lembrar
que toda a existência da vida é adiar o inevitável, já que a entropia vai levar o universo para o final. Então, vamos começar daí. Toda a vida já é uma resistência a um processo inevitável, né? Resistimos bravamente. E hoje em dia, eu acho até que a gente tem ferramentas. Eu sei que a gente olha e fala, caramba, a velocidade com que fake news são distribuídas pelas redes. Por outro lado, saber real, conteúdo real, também é distribuído com a mesma velocidade pelas redes. Se a gente encontra uma maneira de tomar posse de alguns algoritmos, se a gente encontra alguma maneira de digamos assim, adiar ou diminuir a presença desses caras, regulamentar de alguma forma de novo uma parte do capital, você já ganha tempo para a organização e para avançar nas nossas pautas. A gente já tem discutido aqui, desde a necessidade de se fazer reflexão teórica nas academias sobre as novas formas do capitalismo, etc., etc., e também, né, como organizar o mundo nessa nova realidade. Quando a gente sabe que os entregadores de Uber não estão gostando da regulamentação. Os entregadores, não são os donos da Uber. Os entregadores não gostam, não estão satisfeitos com regulamentação nenhuma. Aparentemente não querem. Então, o trabalho difícil mas a gente sabe até onde atacar e onde desmontar. Então, eu penso que o trabalho é esse, é o que o Lula está fazendo, o governo Lula está fazendo, é o que eu estou conclamando todo mundo, todos os dias, em todos os programas que a gente faz, que a gente participa, lembrar que há uma eleição no final desse ano, uma eleição fundamental, importante, e ela vai exigir uma coisa que eu não tenho visto acontecer há alguns anos já, mas aquela militância de antigamente. Como o Zé Disseu sempre falou, de volta a falar e cochichar no ouvido da pessoa que está ao lado. Vizinho, colega de trabalho, o que for. Porque só a rede social é só um algoritmo. A gente não tem como combater o algoritmo com o algoritmo sem conhecê-lo direito. A gente pode até tentar também trazer nossa presença para a rede social. E vamos. Aliás, já temos melhorado muito. Mas ainda assim, vamos precisar da militância individual o tempo todo, permanente. Eles têm feito isso também. O lado de lá tem feito isso. Já que é uma queda de braço, é isso que nós temos que fazer, gente. Sinceramente, eu acho que a situação é terrível, mas não é perdida e nem é tão ruim como pode parecer pelos primeiros 15, 20 minutos do nosso programa aqui. Eu acho que a situação é ruim, sabe por quê? Porque não vai mudar. Por mais que a gente lute, por mais que a gente batalhe, podemos ser até a maioria, mas somos a maioria sem poder, sem estar no topo, sem ser a liderança que manda no mundo. Então, enquanto você tiver, né, os Estados Unidos apoiando um governo louco, extremista de Israel, para matar gente que é coisa mais desesperançosa do que isso, porque eles têm o poder. Tudo bem, esse poder está mudando, o mundo está deixando de ser bipolar, mas é um processo muito demorado e é um processo em que ou as pessoas têm que se empoderar de uma forma, quer dizer, lutar com uma força que às vezes não tem, para mudar esse cenário, porque nessa conversa com essa moça do MST, ela tem uma consciência, eles têm uma consciência invejável, e eles vão se reprogramar e vão criando a sociedade que eles acham a sociedade mais saudável, mais justa, mas isso são pequenos nichos, né? Talvez essa seja a solução. Agora, eu fico muito menos otimista do que você, Aroeira, porque eu acho que você não é menos otimista do que eu, você é pessimista. Não sou pessimista, não, eu sou realista mesmo, eu estou vendo o que está acontecendo. Nós dois damos o mesmo nome para o que a gente faz. Eu estou vendo que a gente viu a pandemia, vão mudar, as pessoas vão... Aí as pessoas que a gente está falando é a classe dominante. Vai mudar, vai ter... Não mudou nada, piorou. A gente tem esse congresso horroroso que está vendo o que está acontecendo. Essas pessoas não têm esperança para elas. E enquanto elas estiverem em situações de poder, não vai ter esperança para a gente. Mas a esperança para a gente é a luta. Aí sim, registrar minha discordância.
Eu acho, Regina, que você está certa. É a luta que é a predominância agora. A gente estabeleceu luta em todos os setores. Não adianta ficar falando só de fake news, tem que denunciar, mas tem que brigar pelas coisas boas que estão sendo feitas, pelas coisas reais, justas que estão sendo feitas, porque Porto Alegre vai ser reconstruído, o Rio Grande do Sul vai ser reconstruído à custa de muito trabalho e muito dinheiro, mas a mentalidade das pessoas não vai ser reconstruída. Exatamente. Entendeu? Vai ficar ali. Então é o seguinte, pode ser que alguma coisa mude diante de um quadro dramático que foi essa destruição, que está sendo essa destruição. Pode ser que isso mude, mas vai ser muito, muito pouco. Mas não adianta a gente ficar brigando por isso agora. A gente tem que reconstruir realmente o Estado, que faz parte do nosso país. E como os italianos já inventaram essa frase há décadas atrás, a luta continua. É isso aí que a gente tem que encarar, que o MTST sabe disso. E o MTST sabe que raramente não está prevendo o dia que vai vencer a luta. Vai continuar lutando o tempo todo, porque esse é o papel deles, e é o nosso. O papel deles, o que eu acho que acontece, que eu fiquei eu fiquei muito emocionada com a fala dela, porque é o papel de transformação da consciência. É isso que você falou, Miguel. Enquanto você pode mudar, vai ter dinheiro para Porto Alegre, muito mais do que jamais teve para o Nordeste. Vai. E é uma situação calamitosa mesmo. Muita gente perdeu tudo e não tem para onde voltar, porque acabou. Então, vai ter dinheiro, vai ter ajuda, vai ter tudo isso. Agora, a mudança da consciência, da mentalidade, até dessas pessoas que foram vítimas, mas principalmente da classe dominante, essa não deixa muita esperança. Então, por isso é que a luta, talvez ela se dê em pequenos núcleos. Eu fiquei pensando isso hoje, como o MST. Eu não sei, você diz que... Bom, tudo bem. Eu acho que você está um pouco pessimista, sim, Regina. Eu entendo porque o mundo tem estado difícil nos últimos tempos, mas eu percebo também o seguinte, cada vez que eu vejo um problema com mais resolução, quando ele fica com mais dados, à medida que eu me aprofundo no problema, ele geralmente ele vai piorar antes, porque à medida que você aprofunda, você vai encontrar raízes duras de arrancar. Por outro lado, compreender como funcionam as coisas é a primeira coisa para sair do problema que você está vivendo. Equacionar o problema é a resposta. Nós estamos equacionando os problemas. Eu não vou dizer por ser inocente, mas eu imaginava que o custo da pandemia, eu não imaginava a decência humana, mas eu imaginava que o custo da pandemia poderia mostrar a uma parte dos administradores dos estados, dos países e tudo mais, que era muito caro privatizar, muito caro. Por outro lado, parte do que financia esses líderes pelo planeta como um todo entre outras coisas, essa indústria que quer privatizar a saúde, é o capital que quer a saúde privatizada e tal. Então, vejo que há um conflito, há uma queda de braço, como há sempre no Estado. Nossa função é empurrar o que resta de Estado, e há ainda bastante coisa do Estado, na direção que a gente precisa e que atrapalha um pouco. Então, apesar de eu ter achado que a gente ia avançar muito mais contra a privatização da saúde, eu achei que a gente avançou muito menos do que eu queria. Mas, pelo menos, recuperamos o respeito a uma estrutura universal de saúde como o SUS, o que eu acho uma excelente base de operações. É isso que eu estou dizendo. Apesar de ser difícil, está difícil por muitas razões, entre elas o fato de a direita tem se organizado e pensado melhor sobre o que ela quer fazer e como conseguir. Já faz bem uns 40 anos que ela tem se organizado para isso, recuperou seus, abre aspas, intelectuais, lá da primeira metade do século XX, etc., etc., e nós não pensamos, eu fui até da Quarta Internacional, era trotskista, nós não pensamos muita coisa no marxismo moderno que não seja referente ao século XIX e começo do século XX. Até mesmo essa compreensão do que é a uberização está faltando. A gente ainda está precisando de refletir melhor, mas se a gente não enfrentar esse tipo de maneira como a coisa se organizou agora, fica difícil, a gente fica batendo em efeitos, Regina. Então, aí passa a ser igual tratar uma doença, uma pneumonia com antitérmico. Eu concordo com você que a gente tem que enfrentar, mas estamos enfrentando? Estamos.
Estamos mantendo, A gente estamos tem mantendo a agora... queda de braço enquanto a gente pensa como avançar. Que eu acho que essa é a situação real. A gente tá vivendo sob um governo progressista, o governo Lula. A gente recuperou, como você falou, muita coisa que foi destruída, mas a gente está na corda bamba, a gente não sabe até quando. É por isso que a mobilização não pode parar nunca, porque a gente não sabe se na próxima eleição o que vai acontecer. A gente não sabe no resto do mundo. A gente está vendo a Argentina, está vendo os Estados Unidos, está vendo essa força que parece uma enchente mesmo, essa força da extrema-direita, e eu não estou vendo, eu sei que tem muita gente se mobilizando, a gente está lutando, eu conheço muita gente boa que luta muito. Que não está adiantando. Eu acho que a gente está, não sei nem se empatados, mas acho que a gente está resistindo. Resistindo é diferente de vencer, né? Também acho. Resistindo nós estamos. Até por inércia, até por capacidade de ficar parado. Não é inércia, não. É falta de mobilização da população como um todo. Gente, eu volto a esse exemplo do MST, que assim, é encantador. Eu fico assim, admirada da força. Regina, bota o superchat aqui do Luiz Parra, que eu acho que é a segunda vez que ele mostra. Lutar desanimado é péssimo, o pessimismo desanima. Olha, eu sempre fui uma pessoa super otimista, gente, mas o tempo vai mudando um pouco a gente, né? Pessimismo ajuda, que ter estado certo, tudo está errado. Regina e Miguel são pessimistas e imediatistas. Eu não concordo com... Eu também não, eu acho que eu sou muito mais realista. Eu acho que imediatista é o que está acontecendo. A gente vai ver isso no Rio Grande do Sul. Imediatismo, sim, necessário para recuperar, salvar as pessoas. Agora, e depois? E a consciência? E a formação das pessoas? E essa luta Mas que eu vejo... Você propõe alguma coisa? Eu proponho, por exemplo, quer dizer, a minha falta de grande otimismo é que toda a proposta que a gente tem é necessário que venha muita gente atrás, é necessário convencer as bases, é necessário fazer o que o MST faz, mas que faz com trabalho... O que o MST e o MTST estão perto, hein? O que eles fazem? O que eles fazem? Eles fazem formação. É uma pergunta daquelas socráticas. Eles têm escolas, eles formam as pessoas, eles ensinam autogestão, eles trabalham em coletividade, eles organizam. Se organizam, eles ensinam que o individualismo não leva a lugar nenhum. Isso que eu chamo de conscientização. Olha só. Mas é numa escala ainda muito pequena. Não, quando eu digo organizam, é porque essa é a essência de todo movimento de gente na rua, é a organização. É o que a Argentina tem e a gente não tem. E sobre assim, você acha que é pouco e pequeno, mas, na verdade, o MTST e o MST, além de já terem gerado personalidades, por exemplo, pode ser que um membro do MTST seja o próximo prefeito de São Paulo, há uma boa chance disso. O que eles têm é uma organização que começou pequena e muito combatida, e ela cresceu. Ela é muito grande. O MTST, por exemplo, ainda é pequeno em relação ao que é o MST, mas o tamanho do MST e o seu papel e a mudança que ele conseguiu depois desses anos dentro da sociedade sobre o que... Hélida, eu discordo de você, assim, na boa. Eu acho que o MST se construiria sim nos dias de hoje, porque encontraria uma maneira de fazer. Primeiro, são muitas pessoas organicamente vinculadas a uma necessidade. Segundo, famílias, mas mais, são pessoas jovens e afim de transformar o mundo. Gente, eu preciso começar a passar as chaves, tá? Senão não vai dar tempo. Então, é o seguinte, eu queria lembrar isso. Muitas vezes, a experiência... Olha, isso é um exemplo. As pessoas estão lutando, sim, estão lutando, mas ela diz, mas nossa briga é contra o que dá mais lucro. É isso claro. Que eu estou querendo dizer desde o começo. Mas assim, nós sabemos, nós só falamos nisso, gente. A gente só fala do capitalismo o tempo inteiro. Nós sabemos que é isso, e mais pessoas hoje sabem disso. Nós sabemos que é um inimigo e sabemos, inclusive, o que ele faz. Vou continuar fazendo. No momento, a conjuntura é desfavorável a gente por muitas razões. Entre elas, o fato da gente não ter, vou repetir,
Não tem essa charge aí, eu acho importante frisar o seguinte. Miguel também fez sobre isso. Olha, 51 fugiram. É verdade. E é claro que esse aí, se pudesse, fugiria também. Fugiram do país. Fugiram do país. Mas isso não significa que a vida deles é uma beleza, não. Em alguns casos, pode ser que eles acabem tendo que voltar e outras coisas. No final das contas, a gente tem, até mesmo para mostrar o otimismo que eu tenho, a gente conseguiu manter esse caso funcionando e uma parte enorme da sociedade concorda que essas pessoas precisam ser responsabilizadas. E é muito provável que a gente também vai punir alguns militares de alto coturno. Mas voltando exatamente ao nosso ponto, organização é o segredo da coisa, e a organização, ela funciona melhor na luta. E é exatamente agora que a organização no Brasil está ganhando, o MTST está crescendo espetacularmente agora, porque o sentido do que ele fala ficou muito mais patente, e essa organização, num momento feito agora, mostra quão eficiente ela é, as cozinhas comunitárias. Você viu, você reparou no dado, a moça falou ali, em alguns meses, eles que forneciam 400 e poucas refeições passaram a fornecer 3.500, passando para quase 4.000. Você, em 3, 4 semanas, modificar uma estrutura e botá-la produzindo 10 vezes mais... É um sinal de organização. Parece a China. Mas essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Essa organização de grupos, eu acho que não tem há muito tempo melhor organizado e mais importante do que esses grupos do MST. Mas há muito tempo a gente conta para todo mundo aqui que as grandes forças de organização que existem no Brasil hoje em dia eram o MST e o MTST e as similares, quilombolas, aqueles coletivos de produtores orgânicos e tal. Essas coisas têm estrutura, capacidade de mobilização, resposta rápida a quase tudo. Eu acho que é modelo, nós já temos até um modelo de organização para ser estudado e transportado, mutatis mutandis, para todas as outras estruturas, incluindo partidos. Temos também a Argentina para estudar como é que, após 70... Isso é o Dia das Mães. Mãe merece um relax. Após 70 e tantos, 80 anos, como é que o peronismo criou raiz, como é que o sindicalismo criou raiz na Argentina. Vamos estudar esses fenômenos, porque tudo é organização. Não, e apesar disso, apesar de ser um povo muito mobilizado, perdeu para cima de... Perder é de lei, faz parte do processo. Não, perder uma eleição muito particular, parte né? do processo. Olha só, já vou ler o seu chat, ele está pedindo aqui, já vou ler outro, já, deixa eu acabar aqui os... As camadas. Isso aí. Yara preferiu também fazer e deixou uma crítica pequena só no último parágrafo, onde fala assim: todos, principalmente os super ricos, precisam apoiar as ações humanitárias neste momento. Eu quero lembrar uma coisa assim: cada vez que eu vejo uma empresa gastar uma grana de publicidade no jornal pedindo às pessoas para doarem, eu tenho vontade de apertar um pescoço de um CEO desses aí. E eu sou um pacifista. É uma canalice não enfiar a mão no próprio bolso e exortar quem não tem a ajudar quem precisa. Isso é a típica canalice do capital. Eu mandei uma mensagem para os meus amigos lá da Globo News, porque eles estavam passando, nesse período, nesses dias, anúncio de doação para Médicos Sem Fronteira, para a África, para a Ásia. Eu falei, gente, não faz muito sentido, vocês suspendam esses anúncios e produzam anúncios de doação sobre o Rio Grande, entendeu? Eu não sei, eu não vi mais, eu não sei se está acontecendo. Miguel, isso é um cobertor curto. Mas pega mal, né? Pega mal você ficar. Mas não é questão de pegar mal. O que pega mal é uma empresa ter a cara de pau, de ter um lucro de 1 bilhão e pedir para gente pobre doar. E ela não meter a mão no bolso. Não, gente, teve empresa que pediu para os seus funcionários doarem as cestas básicas. As cestas básicas, e ela não mete a mão no bolso? O que é isso? Exatamente. Isso sim é horrível. Isso é horrível. Agora, está dando muita doação. Eu vejo em todo lugar que eu vou, se a igreja... Outro dia também, doação generalizada. Lotado de... O Brasil está realmente se empenhando nessas doações, e isso é uma coisa, é um alento. É muito bom que esteja acontecendo. Agora, tomara que isso se estenda para essa coisa da consciência
a consciência do planeta, a consciência em relação à pobreza, à desigualdade, e que isso mude a mentalidade das pessoas. A mentalidade é a coisa mais difícil de mudar, gente. Deixa eu ler rapidinho. A gente vai falar do aniversário do Aroeira. O Luiz Parra falou assim: a preocupação é de viver para sempre? Bom, nesse caso você pode ser pessimista porque não vai rolar. É com a espécie, nobre preocupação e ser pessimista não ajuda na luta. E com a Terra, será linda sem nós. A Terra vai ser linda sem nós, é verdade. Vai voltar a ser linda. Ela vai voltar a ser linda. Parra, não, é assim, é para os filhos, é para os netos, é para a continuação da humanidade. E para nós também, gente, para nós também. Eu acho que é o seguinte, nada, vou inverter o provérbio, nada está tão ruim que não possa melhorar. Nós não chegamos nesse ponto. Não, o velho ditado é esse, é por isso que eu estou falando que você está pessimista. Eu falei, vou mudar o ditado. E você pegou o velho ditado assim mesmo. O velho ditado é esse. O que eu estou dizendo é o seguinte, nada está tão ruim que não possa melhorar. É uma perspectiva que a gente tem como espécie humana. A gente avança na procura disso. A gente tem o mesmo tropismo das árvores, para a luz. Vamos avançar para a luz. Eu acho o seguinte, a luz no fim do túnel é organização. É o que a gente perdeu gradativamente nos anos. Mas nós todos concordamos com isso, é óbvio. O difícil é organizar, Aroeira. Se fosse fácil, Regina, se fosse fácil, não precisava do nosso esforço. Mas eu sei que não é fácil. Não, Regina, esquece que não é fácil. Não é fácil. Mas a organização que nós queremos, ela está ainda um pouco longe de acontecer. E vamos tentar. Olha, bota aí de novo o cartaz. Lá no futuro está o comunismo. Lá longe, num lugar que eu jamais verei. O do aniversário, bota do aniversário. Diria Mayakovsky. Rodrigo assim, também fez um superchat, eu não vi, Rodrigo. Nós vamos terminar às 17h20? Não, né? 17h40, né? Não, 17h20. Por isso, temos que botar o cartaz do seu aniversário aí de novo. Então, é o seguinte... E, Aroeira, depois que você fizer 70 anos, você vai ser o primeiro convidado do nosso programa, o Barato da Idade, viu? Pode se preparar. Tá legal. Eu não achei o outro superchat. Vou só dizer o seguinte, eu estou tocando, daqui a pouco eu vou sair daqui e vou tocar lá no Flamengo, na Travessa dos Tamoios. Mas hoje você tem que falar do sábado. Não, eu vou falar no sábado na ordem. Na sexta-feira eu vou tocar no Capitu, que é uma espécie de pré-aniversário, já que a gente vai ensaiar algumas coisas, inclusive, lá no Cosme Velho. E no sábado é a grande festa que a gente está programando, que inclusive o Nego Tom vai estar na banda. E a super banda, eu montei uma banda que tem 6 pessoas, além de mim. Somos 7 no aniversário dos 70 anos. O Nego Tom está com cara de popstar. Rodrigo Ferreiro, Cláudia Barcelos, Igor Essa, o Carica e Ricardo Nego Tom. E, inclusive, olha só, importante o Pix solidário para a gente conseguir pagar os músicos. Ele está um pouco fora aqui, que parece que tem uma faixa passando por cima do Pix solidário. Essa faixa pode tirar. Eu vou tirar um minutinho aqui. Deixa eu ver se ela sai. É o seguinte, o Pix solidário é simples, porque é dos 70 anos. 70aroeira70@gmail.com. É o Pix, esse Pix pertence à Cláudia, que é a nossa produtora também, além de violinista, mas a função dele é pagar os custos da produção e conseguir atingir, nós temos uma metazinha para pagar o cachê dos músicos. É um Pix solidário aos músicos, na verdade, porque é o trabalho de todos eles, todos nós aí, na verdade, né? E para a gente poder comemorar com muita alegria o aniversário do E é na Fiorentina, em Ipanema, que fica na rua Aníbal de Mendonça, 112. Agradecer o Catito aqui, que botou a Fiorentina na minha mão. Muito bom. E estaremos sábado a partir das 20 horas. Estaremos todos lá. Estaremos todos lá. Todo mundo. Vai um bocado de gente daqui do 247, da redação, inclusive, vai muita gente para lá. Eu achei que a gente ia até 17h40. Não, você achou deixa errado. Eu só ler aqui, o Rodrigo pediu para eu ler, Regina, só para dizer que precisamos iniciar a revolução, a grande luta contra o capitalismo, e é para já, é isso aí, Rodrigo. Para encerrar com Mas otimismo. Antes, porém, vamos festejar no sábado, depois a gente começa essa luta. É isso aí, gente. Olha, beijo para todos. Tchau a todas e todos. E, gente, lembrem-se, nada de desânimo. Nós temos um ano aí para conseguir ganhar uma eleição no final dele, hein?
Todo mundo mãos à obra. Não é desânimo, é olhar e ver o tudo que a gente tem que fazer e não pode desistir. Um beijo grande, Aroeira, Miguel, um beijo para todos e todas. Beijo para todos. Tchau, tchau. Até terça que vem. Valeu, tchau, tchau.